O homem que se tornou invisível na neve. Imagine um silêncio tão absurdo que você consegue ouvir o próprio coração batendo. A neve cobre tudo, como um silêncio branco que esconde a morte por baixo. O frio corta a pele como lâmina. O ar congela antes mesmo de chegar aos pulmões. E em meio a esse vazio gelado, há um homem. Deitado, imóvel, quase invisível. Sua respiração é tão lenta que se mistura ao vento. Os olhos... 2 pontos de aço, fixos num alvo distante. Ele não treme, não pisca. A mão firme ajusta a mira. Um disparo, apenas um. Do outro lado, um soldado inimigo cai. Nem um grito, nem um eco. Apenas o som abafando do corpo afundando na neve. Esse homem é Simo Hayaha. Para muitos um herói, para outros um monstro. Para todos, uma lenda. Chamado de A Morte Branca, ele foi o atirador mais mortal da história moderna. E o que vamos contar aqui não é apenas sobre quantos ele derrubou, mas sobre o peso de cada disparo, sobre noites sem dormir, como um homem que nunca quis guerra, tornou-se seu fantasma mais temido. A infância simples na Finlândia. Hábitos e valores que moldaram sua mentalidade. Dizem que algumas pessoas nascem com um dom, outras com um destino. Simo nasceu com os dois. No interior gelado da Finlândia, uma pequena fazenda cercada por florestas densas e invernos intermináveis, o menino Simo aprendeu cedo o valor do silêncio. Silêncio para caçar, silêncio para ouvir o vento, silêncio para sobreviver. Aos 17 anos, já era conhecido na região pela pontaria quase impossível. Ele não atirava mais rápido, não atirava mais vezes, atirava melhor. Sempre. Enquanto a Guerra do Inverno estourou, em 1939, aquele talento se tornou a sua Volund. Não uma arma comum, não apenas um rifle, mas uma extensão de si mesmo, como se cada batida do seu coração estivesse sincronizado com um gatilho. Seus inimigos diziam que ele podia desaparecer na neve, que os flocos não pousavam sobre ele era a neve. E o mais incrível, Simo não usava miras telescópicas. Ele preferia a mira de ferro, a mais simples de todas, para evitar reflexos que denunciassem sua posição. Deitava-se na neve, moldava um pequeno monte diante da sua boca no cano para dispersar a fumaça, e esperava horas, às vezes dias. Cada vez que puxava o gatilho, não era apenas um disparo. Era como se o próprio inverno tivesse decidido levar mais uma vida. E a contagem, dia após dia, noite após noite, o número crescia, centenas, mas mais de 500 confirmações. Cada uma gravada na mente dele, uma marca que o frio não conseguia apagar. Contexto da Guerra de Inverno, transformação de um fazendeiro em sniper lendário. E era madrugada. O frio naquela noite não era apenas um inimigo, era uma arma. Temperaturas tão baixas que até o aço reclamava. O ar parecia mais denso, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Simo estava deitado, imóvel, há mais de 4 horas. Não sentia os dedos dos pés. O rosto queimava pelo gelo, e mesmo assim ele não se mexia. A neve se acumulava sobre o seu corpo, tornando a parte da paisagem. À frente, a pouco mais de 150 metros, um soldado inimigo se movia lentamente. Carregava algo no ombro, talvez munição, talvez ordens. Não sabia que estava na mira de um homem que já tinha transformado centenas em fantasmas. Simo respirou fundo. Um movimento, um ajuste na mira. Ele não pensava em glória, não pensava em números. Naquele instante, pensava apenas em precisão. Sabia exatamente onde a bala precisava entrar para que o corpo não desse sequer um passo a mais. O disparo foi quase silencioso. O som abafado pela neve, como se o inverno quisesse guardar o segredo. A bala atingiu o inimigo no exato ponto onde o fígado se encontra. Um tiro limpo, fatal. O homem caiu de joelhos, as mãos instintivamente pressionando no local, mas era inútil. O sangue escorria pela neve sobre ele, um contraste cruel, com um branco imaculado ao redor. Simo observou por alguns segundos, não por prazer, também não era por orgulho, mas porque cada morte ficava registrada na sua memória, como se fosse um carimbo na mente. Ele precisava ver para confirmar. Mais uma vida, mais um número para contar naquela noite sem sono. A Morte Branca. Técnicas, estratégias e psicologia de combate. Fatos reais impressionantes. A guerra terminou, os tiros cessaram, o som das botas inimigas sobre a neve não ecoavam mais, mas para Simo, o silêncio não trouxe paz. No campo de batalha, cada morte era imediata, quase mecânica. Olhar pela mira, respirar, puxar o gatilho, era bem simples. Cruel, mas era simples. Fora do campo de batalha, as mortes voltavam de outro jeito, não mais como silhuetas distantes, mas como rostos, como olhares, como fragmentos de vida arrancadas. A noite
deitado em sua cama, o corpo podia estar salvo, mas a mente permanecia na neve. Ele fechava os olhos e via, por mais um, aqueles que havia abatido. Contava, sempre ele contava, mas uma lista invisível e também era interminável. 505, mas o número real, ele mesmo dizia que era maior, e no silêncio, cada rosto voltava como se pedisse para ser lembrado. O sono não vinha fácil. Quando finalmente chegava, era leve e instável. Bastava o vento bater na janela para que o corpo dele reagir como se estivesse de volta à guerra. O dedo imaginário apertava o gatilho e o coração acelerava. Não havia medalha capaz de apagar aquilo. Não havia agradecimento capaz de aliviar o peso. Para o mundo ele era a morte branca, a lenda que fez o impossível. Para ele mesmo, era apenas um homem tentando sobreviver às próprias memórias. O homem contra os deuses. Como o mangá representa sua batalha, estilo e papel na história. Longe do campo de batalha, Simo era quase irreconhecível para quem só conhecia a lenda. Não havia ali um fantasma branco que se escondia na neve, nem o atirador letal que aterrorizava o exército soviético. Havia apenas um homem simples, de fala baixa, que passava os dias caçando, pescando e cuidando também da terra. Ele nunca se gabou dos números, nunca descreveu as mortes com orgulho ou até mesmo com glória. Quando perguntado, respondia com frases curtas, diretas, quase sempre mudando de assunto. Era como se cada palavra sobre a guerra fosse mais um peso que ele preferia não carregar. Apesar de toda a fama, não buscava fortuna nem por atenção. Viveu de forma modesta, cercado pelas mesmas florestas e lagos que conheceu na infância. Caçava, treinava cães e passava horas em silêncio. Um silêncio que, para ele, era tanto um refúgio quanto uma prisão. Ele via algo que nele chamava a atenção, os olhos. Quem olhava de perto via um brilho firme, mais distante, como se parte dele nunca estivesse realmente voltado da neve. Muitos o viam como o herói nacional, o símbolo de resistência de um povo pequeno contra um gigante. Mas para Simo, heróis eram aqueles que não voltaram. Ele mesmo dizia, eu fiz o que fui treinado para fazer, e nada mais. Mesmo assim, havia noites que ele se sentava sozinho, encarando o nada e parecia contar de novo. 1, 2, 3... Até que o vento frio da Finlândia, o mesmo que um dia levou tantos, o fizesse lembrar. Algumas batalhas nunca terminam. A filosofia de Simo Hayaha. O que podemos aprender com ele? Paciência, foco e frieza. Simo Hayaha viveu o suficiente para ver seu nome entrar para a história, não como um político, nem como um general, mas como um homem que, sozinho, se tornou um exército invisível. Sua Volund, aquela combinação única de talento, disciplina e paciência, o colocou entre figuras mais temidas e respeitadas de qualquer guerra moderna. Ele não precisava de discursos inflamados, nem de grandes gestos, apenas um rifle, neve e também o silêncio. Mas por trás de números, ou também de inúmeras histórias, havia um preço que só ele conhecia. Cada disparo que o mundo celebrava, ele carregava como um peso que nunca foi embora. Talvez seja isso que torna a história de Simo tão poderosa. A consciência de que a glória e o trauma podem morar na mesma pessoa. Hoje, ao lembrar de sua trajetória, não é apenas uma prisão de seus tiros que impressiona, é a resistência de um homem que sobreviveu ao frio, à guerra e também a si mesmo. E se essa história te tocou, se fez você ver o outro lado de uma lenda, então curta esse vídeo, se inscreve no canal para conhecer mais histórias reais ou até mesmo fictícias, ou do mundo dos animes, sobre si mesmo, sobre a vida, enfim, mas tão intensas quanto qualquer filme. E continua aqui comigo, no próximo vídeo vamos mergulhar em outras figuras históricas, que assim como esse personagem, provou que às vezes o maior campo de batalha é dentro da própria mente. Até lá! Lembre-se, algumas lendas não apagam com o tempo, elas apenas se cobrem de neve.